Boa tarde a todos, a todas. Nesse domingo festejamos a Ascensão do Senhor e hoje vamos ler o comentário do Frei Alberto Maggi sobre o Evangelho de Lucas. Para entender a festa litúrgica da Ascensão, é necessário referir-se à cultura da época, à cosmologia, isto é, como era concebida a relação entre o céu e a terra. Deus estava longe dos seres humanos e morava no céu, e claro, os homens moravam sobre a terra. Portanto, tudo o que provinha de Deus descia do alto, do céu, enquanto tudo o que estava indo para Deus subia para o céu. Isso é importante para compreender esse trecho em que o evangelista, com a ascensão de Jesus, não quer mostrar-nos a separação de Jesus dos humanos, mas quer anunciar-nos uma ação muito mais intensa. Com a ascensão, Jesus não se afasta do mundo, mas se aproxima. A dele não é uma ausência, mas uma presença ainda mais intensa. Mas vamos ver a passagem que a igreja escolheu para esta festa. É o último trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 46 a 53. Vamos começar, porém, com o versículo anterior, 45, porque é importante. De fato, é a premissa que o evangelista nos dá, procurando fazer-nos entender o que ele vai escrever. De fato, Lucas escreve: então Jesus abriu a mente dos discípulos para entenderem as Escrituras. Para entender as Escrituras, não é suficiente lê-las, é necessário que a mente esteja aberta, quer dizer, que esteja aberta para um novo. Quem, ao contrário, se referir a esquemas, modelos, fórmulas do passado e não abrir a mente para compreender o novo, pode até ler as Escrituras, mas não conseguirá entendê-las. E Jesus disse-lhes: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Jesus confirma que o Messias, o enviado de Deus, irá sofrer e ressuscitar para sempre. Sabemos que na cultura judaica o número 3 indica o que é definitivo. E eis o mandato que Jesus dá aos seus discípulos e aos cristãos de todos os tempos. No seu nome, no nome desse Jesus Salvador, serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. O termo usado pelo evangelista identifica todas as nações pagãs. Portanto, a mensagem de Jesus não é reservada a um povo, mas destina-se a toda a humanidade, porque é o cumprimento do desígnio de amor de Deus para com a sua criação. Serão anunciados a conversão, isto é, uma mudança de mentalidade que leva a uma mudança no comportamento. A conversão no Evangelho tem esse significado. Se até agora você viveu para você, agora dirija a sua vida para o bem dos outros. A conversão e o perdão dos pecados, a mudança radical no seu próprio comportamento, onde o ser humano não pensa mais em si mesmo, mas pensa nos outros, não pensa apenas em suas próprias necessidades, mas também nas necessidades dos outros. Tudo isso vai eliminar o peso dos pecados que sobrecarregavam seus ombros. E Jesus acrescenta: começando por Jerusalém. O que Jesus está afirmando é sensacional, porque era em Jerusalém, no templo, que, através de sacrifícios, oferendas e rituais, se concedia o perdão dos pecados. Com Jesus, o papel do templo está terminado, acabou. O perdão dos pecados não está mais no ritual, mas na vida. Não através de sacrifícios, oferendas, mas direcionando a própria vida para o bem dos outros. De fato, Jesus diz que é preciso fazer isso a partir de Jerusalém, quer dizer, a partir da sede da instituição religiosa no templo, onde se concedia o perdão dos pecados em nome de Deus. Aqui está a novidade, a abertura ao novo que Jesus proclama e que seus discípulos devem dar a conhecer a todo o mundo.
Depois Jesus anuncia: e enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Jesus anuncia a vinda do Espírito Santo e Lucas faz coincidir o dia da chegada desse Espírito com o dia em que a comunidade judaica celebrava o dom da lei dada por Deus a Moisés no Monte Sinai, precisamente no dia de Pentecostes. No lugar e no tempo onde a comunidade judaica comemorava e agradecia pela lei, desce sobre a comunidade o Espírito, isto é, o amor de Deus. É a nova orientação da comunidade. A relação com Deus agora vai ser diferente. De fato, com Jesus, o verdadeiro crente não será mais aquele que obedece a Deus observando sua lei, mas será aquele que é semelhante ao Pai, quer dizer, que pratica um amor semelhante ao seu, portanto não há mais a lei, mas uma relação de amor. Então Jesus levou-os para fora. O verbo é o mesmo usado pelo Êxodo, portanto esta libertação deve começar pela instituição. Até perto de Betânia, ali ergueu as mãos e abençoou-os. Esse particular é importante, pois se refere ao livro de Êxodo, ao episódio da guerra contra os amalecitas, onde está escrito que, quando Moisés erguia as mãos, os israelitas conseguiam vencer. Portanto, erguer as mãos é um sinal de vitória e não de derrota. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Como dissemos no início, o evangelista usa a linguagem cultural de seu tempo, em que Deus morava no alto do céu. Portanto, tudo o que vá para Deus, vá para o alto. O evangelista quer dizer que em Jesus se manifesta a plenitude da condição divina. Aquele homem que as autoridades religiosas haviam condenado como blasfemo e ao qual haviam infligido o castigo reservado aos amaldiçoados por Deus, na realidade era Deus. Quem blasfemava não era Jesus, mas a instituição religiosa que, para seu próprio interesse, o assassinou. A conclusão do Evangelho de Lucas é muito decepcionante. De fato, Lucas escreve: eles o adoraram, em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e, surpresa final, estavam sempre no templo bendizendo a Deus. O evangelista quer dizer que os discípulos não tinham entendido absolutamente nada. O templo, o lugar que para Jesus era de máximo perigo, o lugar que Jesus havia declarado ser um covil de ladrões e que teria sido destruído, para os discípulos é o lugar de segurança máxima. Será necessária a descida do Espírito Santo, o poder de Deus, para trazê-los para fora do templo e ir em direção à humanidade, a todas as nações pagãs, assim como Jesus havia mandado. Muito obrigada pela escuta e até semana que vem.